Bom, turma, agora que nós finalizamos a unidade 1, que falou sobre o tato, a gente já conversou um pouco mais sobre esse sentido tão importante para a vida do ser humano, vamos iniciar hoje a unidade 2, tá? Que vai falar sobre cheiros e gostos. Então, o que será que vai falar? Olha só, cheiro vai falar sobre o sentido do olfato e gostos vai falar sobre o sentido do paladar, ou também chamado de gustação. Vamos explorar aí essa unidade, essas páginas da unidade 2, que se chama cheiros e gostos. Observa aí na primeira foto, nós estamos na página 108 de ciências. Observa que tem uma mamãe, ela acabou de abrir a panela, olha na mão dela a tampa dessa panela, né? E ela tá cheirando, olha só, ela tá tentando sentir o cheirinho da comida que ela tá preparando. Tá até mexendo com a outra mão uma colher, né, dentro da panela. Deve estar um cheiro maravilhoso essa comida dela. E na outra página, nós temos a menininha ajudando a mãe dela também, provavelmente, a fazer biscoitos, né? A carinha dela de curiosa, para saber o sabor que vai ficar esse biscoito. E vocês aí em casa estão fazendo algumas receitas com a mãe, com o pai, com o irmão ou com a tia, a pessoa que está cuidando de você durante essa quarentena? É uma boa atividade para fazer em casa com as crianças, né? Então vamos acompanhar a leitura dessas questões aqui com a Pro? Vamos lá? Número 1 tá assim. Quais são as partes do corpo mais usadas pelas pessoas nas figuras? Então, gente, observa aí com a Pro. Vamos lá? Então, se vocês observarem a primeira foto, claro, a mãe está segurando a tampa da panela e a colher com as mãos. Então, ela está utilizando aí o tato, né? Ela está sentindo os objetos nas mãos. Também está olhando para a panela, então ela está utilizando a visão. Mas quando ela sente o cheiro, o principal sentido que ela está usando, a parte do corpo que ela mais está utilizando é o nariz, ao sentir o cheiro da comida. E nessa outra imagem a mesma coisa, ó. A menininha está utilizando a visão para olhar aí os biscoitos que a mamãe está fazendo, né? Mas ela também está sentindo o cheiro dos biscoitos assados. Então ela está utilizando o olfato. E já ela vai usar o quê? O paladar, também chamado degustação. Tudo bem? Questão número 2. Que sensações a menina pode ter ao experimentar a comida? Quais sensações, crianças? Depende da comida, né? Se é uma comida que você gosta, você vai ter uma sensação muito boa, uma sensação de prazer. Então, você pode sentir uma sensação de satisfação, se for uma comida que você gosta. Agora, se for um alimento que você não gosta, pode te dar uma sensação ruim, uma sensação, às vezes, dependendo de enjoo, mas é muito importante que nós possamos experimentar diferentes tipos de alimentos, para que o nosso paladar, a nossa gustação, ela reconheça esses diferentes sabores, para a gente justamente saber se é bom ou se é ruim, se a gente realmente não gosta, porque às vezes a gente pensa, eu não gosto de, por exemplo, eu não gosto de comer cenoura, mas nunca provou, né, para saber se realmente não gosta. Por isso é tão importante que nós possamos conhecer vários tipos de alimento. Vamos para a questão número 3, ainda na página 109, tá bom? Que tá assim. Em sua opinião, o cheiro da comida pode ter alguma relação com o seu sabor? E aí, vocês acham que o cheiro da comida pode ter alguma relação com o sabor, com o gosto? Sim, tem sim, gente. O olfato, que é o sentido do cheiro, quando nós conseguimos sentir os cheiros, e o paladar ou a gustação, que é a mesma coisa, que é o sentido que nos permite sentir o sabor dos alimentos, eles estão diretamente ligados. Não é à toa que um órgão está tão perto do outro. O nariz e a boca, ó, eles estão bem pertinho um do outro, né? Por isso que um completa o outro. Quem aí já ficou gripado e o nariz ficou assim, ó, entupido, que não conseguia nem falar direito? Você não conseguia sentir o cheiro de nenhum alimento. Sua mãe deve ter feito, né? Eu não tô dando um exemplo. A mãe, às vezes,
quando tá gripado, faz aquela sopinha pra você ficar bem. Aí você vai lá, sente cheiro de nada, tá com o nariz congestionado. E aí, quando você vai dar uma colherada na sopa, cadê o gosto da sopa, gente? Por quê? O olfato e a gustação, eles interferem um ao outro. Se você não sente o cheiro da comida, provavelmente você também não vai conseguir sentir o sabor completamente. Você pode até sentir um pouquinho do sabor, mas não 100%, não completamente, tá bom? Então, a pergunta da 3 é: em sua opinião, o cheiro da comida tem alguma relação com o sabor? Total. Às vezes a gente até consegue sentir o sabor da comida só de sentir o cheiro. Pega um limão aí, dá uma cheirada no limão, vê se a sua boca não dá aquela sensação de azedo, porque você sentiu o cheiro, certo? A questão número 4, ainda na página 109 de Ciências, tá assim: você ficou com água na boca ao imaginar essas comidas? Por quê? E aí, imagina um biscoito, não sei se você gosta de biscoito, ou um sorvete. Eu amo sorvete. Os meus sabores preferidos de sorvete é morango, chocolate, Nutella, amo Nutella, você gosta? Só de imaginar esses alimentos, ó, já me dá água na boca. Por quê? Lembra que a Pro explicou nessa aula de ciências que o nosso principal órgão é o nosso cérebro? Então, o nosso cérebro, ele tem algo chamado memória. Então, só de trazer a memória, só de lembrar desses alimentos, por exemplo, a Nutella, que é algo muito bom, já me dá água na boca. Lembra? Porque o nosso cérebro é ele que comanda tudo no nosso corpo. Vamos então para a próxima página, página 110 de Ciências. Tá assim, falando em sorvete, olha só. Meu sorvete favorito é de... Nós sentimos os gostos por meio da língua. Por isso, conseguimos sentir a diferença entre os sabores do sorvete de chocolate e o de morango, por exemplo. No entanto, outros sentidos complementam ou criam expectativas para sensações de sabores que sentiremos. Um exemplo disso é pressupor que um sorvete de cor avermelhada tem sabor de uma fruta vermelha. Então, aqui esse texto está querendo dizer que alguns outros sentidos, ele pode nos ajudar a pressupor, ou seja, adivinhar de que sabor que é um alimento. Por exemplo, se você vê um sorvete cor-de-rosa, você vê logo, está usando a sua visão, certo? Você está vendo a cor do sorvete. Você vai pensar, esse sorvete é de morango, é rosa, mas pode ser que não. Pode ser de chiclete, pode ser de alguma outra coisa que seja rosa, mas o seu cérebro, ele já vai mandar essa informação. Ah, rosa é de morango, é sorvete de morango. Nosso cérebro, ele é muito esperto, mas às vezes ele pode se confundir. Então, número 1, pinte o sorvete com a cor do seu sabor favorito e utilize o espaço para desenhar e pintar outras bolas de sorvete. Depois compartilhe com a turma. Aí tem aí a foto dessa menina se deliciando com o sorvete, né? Então ela tá colocando em prática aí o paladar, também chamado de gustação. E também o tato, né, para segurar a casquinha do sorvete. Ao lamber os dedos, ó, ela tá sentindo o toque nos dedinhos, na pele, até o gelado do sorvete na boca. Tudo isso é pelo tato que ela sente, né? Então, vocês vão fazer o seguinte, pinta a casquinha aí de bege ou marrom, a cor que você preferir. E aqui você vai pintar o sorvete da cor do seu sabor favorito. Não sei se é morango, chocolate, flocos, milho, não sei. Pinta essa massa de sorvete com o seu sabor favorito e desenhe mais uma massa aqui por cima e pinta aí o seu segundo sabor favorito. Se quiser até para finalizar, desenhar uma cerejinha aí, capricho, tá bom, pessoal? E vamos para a próxima página depois que você terminar essa atividade. A próxima página é a página 111 de Ciências, que diz assim, sentindo os sabores. Vamos acompanhar a leitura aí com a Pro? Gustação ou paladar
é o sentido que permite sentir os sabores. O principal órgão da gustação é a língua, que é formada pelas papilas linguais. Elas percebem 4 sabores. Teve um aluno que falou isso na nossa última aula. A língua, ela é dividida em partes para sentir diferentes sabores. É isso mesmo. E são eles: azedo, amargo, doce e salgado. Então, cada partezinha da nossa língua, ela é responsável por sentir cada um desses sabores: azedo, amargo, doce e salgado. Certo? E qual é mesmo o nome desse sentido do nosso corpo? É a gustação, ou também paladar. Tudo bem? E aí, vocês vão ver essa curiosidade, esse saiba mais. Olha só essa foto de cobra. Olha o tamanho da língua dessa cobra. Vamos ver o que diz aí sobre ela? Língua de serpente. Você já percebeu que as serpentes colocam a língua para fora? Mas elas colocam várias vezes, né? Vai e volta, vai e volta. Esses animais têm uma língua muito potente. Nossa, vamos ver. Além de servir para sentir o gosto das coisas, a língua da serpente serve para descobrir informações sobre cheiros, movimentos e calor de outros animais. Dessa forma, as serpentes podem localizar e caçar suas presas. Então, na semana passada, nós descobrimos que os gatos só conseguem passar por aqueles portões estreitos por conta do tato deles, né? Através dos pelos. E hoje nós estamos descobrindo, olha só, que a língua da serpente não serve só para sentir o sabor, mas também os movimentos, captar os movimentos, o calor do corpo de outros animais, certo? E assim caçar as presas, que ela é predadora de muitos animais, né? A serpente. E aí vamos ver o que é essas papilas linguais que falou nesse primeiro textinho aqui. Disse assim, ó, a Pro vai relembrar. Ó, o principal órgão da gustação é a língua, que é formada por papilas linguais, que percebem os 4 sabores que nós já falamos. Então vamos ver aí no glossário o que é papilas linguais? São pequenas estruturas da língua em formato de botão. Então é redondinho assim, bem petititico, que captam os sabores. São as responsáveis pela aspereza da língua. Se você dobrar a sua língua assim, vai ficar meio estranho no vídeo, mas faz igual, ó. Dobra a sua língua e passa a sua língua nela mesma. Você vai sentir que ela é um pouco áspera, ela não é lisinha, ela é um pouco áspera, né? Essa aspereza é justamente as papilas linguais. Se você tiver um espelho aí por perto, coloca a sua língua para fora, você vai ver que ela tem várias bolinhas vermelhas, bem pequenas. Essas bolinhas que são as papilas linguais, responsáveis por sentir os sabores, os diferentes sabores dos alimentos. Certo? Vamos ler o que o Nicolau tá falando pra gente aqui no balãozinho de fala? Vamos ler com a Pro? Além de nos permitir sentir gostos, a língua é importante para a fala e para a mastigação dos alimentos. A saliva, importante na mastigação, é produzida embaixo da língua. Olha que interessante. Então, além de sentir o sabor, além da língua ter a importância de nos fazer sentir os sabores dos alimentos, ela também, embaixo dela, tem uma fabriquinha de saliva. O que é saliva? É o cuspe, né? E justamente a saliva, ela é muito importante para nos ajudar na mastigação dos alimentos e na hora de engolir os alimentos. Imagina se nós não tivéssemos a saliva, ia ser muito ruim de nos alimentar, né? Porque a comida ia ficar seca, ia descer machucando. Por isso que a nossa língua é tão importante, é um órgão tão importante aí para o ser humano. E fora que a língua é o que nos ajuda a falar, né? Quem não tem língua não fala nada. Por isso que quando você fica quieto, alguém fala, o gato comeu sua língua? É, isso aí, olha quanta importância que tem esse órgão aí para os seres humanos. E vamos hoje para a nossa última página dessa aula, página 112 de Ciências. A gente acabou de falar sobre o paladar e gustação, que é o órgão da língua. Agora nós vamos falar sobre o olfato, sentindo os cheiros. Acompanha com a Pro. O mundo
é cheio de odores. Nós sabemos que odores significa cheiros, que estão no ar que respiramos. Alguns são tão agradáveis como o cheiro da nossa comida preferida, que chegam a dar água na boca. Outros nem tanto, como o cheiro do lixo. O olfato é o sentido que permite que sintamos os cheiros. O nariz é o órgão que capta os cheiros por meio das cavidades nasais. O que significa cavidade, pro? São esses buracos, ó. Esses buracos que nós temos no nariz são chamados de cavidades nasais. E são a partir deles, são por meio deles que o cheiro entra e nós podemos aí sentir o cheiro das coisas. Eu, por exemplo, amo macarronada. Então, quando eu tô fazendo uma macarronada aqui na minha casa, eu sinto aquele cheiro do molho de tomate. Nossa, o meu cérebro já vem aquela lembrança de que é algo delicioso, né? E quando eu coloco o lixo pra fora aqui na minha casa é péssimo, porque o meu olfato ele é muito aguçado. Eu já sinto aquele cheiro do lixo, é horrível. Então vamos lá. Número 1, acompanhe a leitura com a Pro. Leia o texto e responda a pergunta. Os cães conseguem perceber coisas que os seres humanos nem imaginam. Por meio do olfato, esses animais podem detectar objetos, animais, pessoas e até doenças. Esse sentido é tão desenvolvido nos cachorros que eles conseguem perceber até cheiros carregados pelo vento provenientes de lugares muito distantes. Olha só, então, uma outra curiosidade. Vocês já viram que o cachorro ele é um animal utilizado aí até por equipes policiais para participar de investigações, né? Justamente por esse olfato tão aguçado que ele tem, capaz de sentir cheiros muito distantes, né? Aí aqui no glossário, vamos ver rapidinho, cavidade nasal são os canais em que o ar é aquecido, filtrado e umedecido. Olha só quanta coisa que esses buraquinhos do nosso nariz faz. Ele aquece o ar, para o ar não entrar muito frio no nosso corpo. Ele filtra o ar, porque o seu nariz tem pelinhos. Dentro dele tem vários pelinhos que filtram o ar, né? E ele também umidifica, O seu nariz, ele produz uma mucosa, mais conhecido como meleca, que é justamente o responsável por deixar o ar que entra nas cavidades nasais mais úmido, para não fazer mal ao nosso organismo quando esse ar entra, tá bom? Então vamos lá na questão da letra A, que tá assim. Por que o olfato é tão importante para os cães? Discuta com seus colegas e com o professor e em seguida escreva a sua conclusão. E aí, gente, nós vimos aqui no texto, certo? Que o olfato dos cães, eles são muito aguçados, olha só. Por meio do olfato, esses animais conseguem detectar objetos, animais, pessoas e até doenças. Esse sentido é tão desenvolvido nos cachorros que eles conseguem perceber até cheiros carregados pelo vento provenientes de lugares distantes. Então, por que esse sentido, o olfato, é tão importante para os cachorros? Então, o cão, ele é um animal que, por natureza, tá? Biologicamente, ele é um animal caçador. Então, o olfato o ajuda a caçar as suas presas, ou melhor dizendo, ajuda a encontrar alimentos e fazendo assim a sua alimentação. Tá bom? Então, ajuda a encontrar alimentos. Pode escrever na questão da letra A. Na letra B, está assim. Desenhe abaixo uma situação que representa a importância do olfato para os cães. Então, vocês vão pensar aí, imaginar alguma situação em que os cachorros, os cães, estejam utilizando o olfato para fazer algo. Pode ser numa investigação policial, de repente para encontrar uma criança perdida, certo? Ou então procurando um osso que o dono dele cavou, deixou escondidinho lá, cavou e deixou enterrado embaixo da terra. Imagina, usa a sua imaginação, caprichem no desenho e na pintura e façam aí na letra B, na página 112, tá bom? Crianças, terminando essa atividade, nós ficaremos por aqui, tá? Ou melhor dizendo, a Pro vai fazer a leitura da página 113. Desculpem, vamos terminar porque esse texto é continuação da página 112, tá? Eu tive um pequeno engano. Vamos lá, então, acompanha a leitura com a Pro. As cavidades nasais
precisam de alguns cuidados para que mantenham seu bom funcionamento. Sempre que estiver em lugares com poeira e fumaça, assoe o nariz para evitar a entrada de sujeiras, utilizando lenços descartáveis e nunca coloque objetos nas cavidades nasais, pois elas podem ser feridas e sofrer infecções. Então aqui tá dando uma dica de saúde, né? Vocês viram que a poeira pode entrar nas cavidades nasais, fumaça. Agora nós estamos passando por um momento muito crítico de saúde, nessa pandemia, que nós estamos tendo que utilizar as máscaras que cobrem o nosso nariz e a nossa boca, justamente para o coronavírus não entrar aí pelas nossas cavidades, tá? As cavidades nasais e a boca, certo? E a questão número 1... tá falando do que a Pro comentou com vocês, ó, agora há pouco. Quando está gripado com o nariz obstruído, ao comer algum alimento, você sente o sabor que está alterado? Então, como eu falei, eu dei o exemplo da sopa, mas algum chá, se você não sentir o cheiro do chá, você pouco vai sentir o sabor também, né? Faça a leitura dessa legenda e me conta lá o que você entendeu sobre essa aula, que nós vamos ficar por aqui até a nossa próxima aula. Um beijo da Pro Carol. Tchau, tchau, pessoal!